Graça e paz, amados, tudo bom? Queridos, hoje eu gostaria de trazer uma palavra que se encontra ali em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 19. Uma palavra muito conhecida, que fala sobre um homem, um comandante do exército do rei da Síria, de nome Naamã. Quem era Naamã? A Bíblia diz que Naamã era um comandante, um capitão do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem um herói, um homem valoroso, porém leproso. Amado, eu começo a pensar sobre a vida desse homem Naamã. Um homem vitorioso, um homem cheio de medalhas, cheio de vitórias. Um homem que naquela farda mostrava todas as suas vitórias, todas as suas conquistas. Um homem muito respeitado pelo rei da Síria. Um homem muito respeitado pela sociedade que vivia. Um homem vitorioso. Mas que no fundo, aquela enfermidade no seu corpo, aquela lepra o incomodava demais. Com certeza, Naamã, após descobrir essa lepra no seu corpo, com certeza a sua vida mudou. Talvez fosse um homem que cumprimentasse as pessoas de longe, mas devido àquela lepra, àquela enfermidade, talvez causasse cheiro. Já pensou aquelas feridas no seu corpo, incômodo? Eu acredito que então a parte social de Naamã foi abalada. Por causa da saúde deste homem, talvez ele se escondesse demais. Talvez era um homem que vivia mais de aparência no convívio social porque era capitão do exército. Mas eu quero acreditar que durante muitos momentos da sua vida, do seu dia a dia, ele se escondia. Ficava dentro de casa. Não era fácil. Lá no fundo, talvez se sentisse meio que deprimido. Que situação terrível desse homem. Tão vitorioso. Mas devido à circunstância da vida, devido a esta enfermidade, se sentia um homem derrotado. Você já parou para pensar que situação difícil? Querido, eu não sei qual a situação que você tem passado. Mas o tema desta mensagem é a capa do orgulho. Eu estou falando de 4 capas. Esta é a segunda capa que eu estou falando nesta mensagem. Se despindo, se despojando, lançando fora a capa do orgulho. Eu não sei que situação você tem vivido, que você esteja vivendo na sua vida neste momento. Talvez alguma enfermidade, talvez alguma perda na sua vida. Alguém que você muito amava, que você perdeu. E foi como se tirasse o mundo, o chão de debaixo dos teus pés. Talvez essa dor tenha sido tão grande no teu coração que você não tem suportado. E talvez muitas vezes você tenha se isolado, se depreciado, se sentindo nada, se sentindo sozinho, abandonado. Talvez você perdeu alguém que você ama. Talvez alguém que já partiu. Ou talvez alguém que te deixou, alguém que te abandonou.
alguma perda, algo que te magoou tremendamente. Querido, eu não sei o que você tem passado, mas talvez você esteja na situação de Naamã, com uma enfermidade física, ou talvez com uma enfermidade na tua alma, no teu espírito. Talvez você tenha se mostrado diante de todo mundo um vitorioso, uma vitoriosa, mas na intimidade, no seu quarto, ou quando você vai se deitar, a tristeza invade o teu coração, você sente um vazio tão grande, você se vê tão vazio. Talvez você esteja rodeado de tantas pessoas, mas se sinta só. Talvez tem tantas pessoas ao teu lado. Talvez muitas vezes você finge um sorriso para todo mundo, para dizer que está tudo bem, mas não está. O teu coração dói, o teu coração está machucado. Algo que tem perturbado a tua vida. Eu quero pensar que Naamã, esse comandante, vivia com aquela fardamenta, uma aparência de vitorioso, mas lá no íntimo se sentia um derrotado. Quando ele tirava aquela fardamenta de vitórias, talvez na hora de tirar aquela farda, as feridas estivessem grudadas sobre a farda fedia, o cheiro que saía do seu corpo, exalava do seu corpo, era forte. As feridas machucadas, talvez com sangue pus no teu corpo. Já pensou a situação de Naamã, querido? Que situação difícil, que situação mais complicada, que dor, que coisa no coração e na vida deste homem. Ei, querido, eu não sei o que você tem passado, mas não foi fácil, não era fácil para Naamã. Um homem tão vitorioso, mas que se sentia um derrotado. Mas a palavra do Senhor conta, querido, que Naamã ouviu falar de um homem, ouviu falar de um profeta chamado Eliseu, que tinha um Deus poderoso, que quando esse Eliseu orava, invocava o seu Deus, Deus o atendia. Mas será que você muitas vezes, será que Naamã, querido, esse Naamã, por ter condições, por ser um homem influente, por ser um homem que tinha bens, que era um homem que tinha uma situação financeira boa, ele não tenha procurado muitas pessoas, a cura em muitos lugares, ungüentos preciosos, especiarias, bálsamos, remédios. Talvez ele tivesse ido em muitos lugares para buscar a cura daquelas feridas, a cura daquela enfermidade, mas nada o curava, ninguém conseguia curar. Era só decepção em cima de decepção. Talvez você, ao longo da sua vida, você tenha procurado tantos recursos por causa do problema e da aflição que tem assolado a tua alma, o teu espírito, o teu corpo. Talvez você tenha ido em tantos lugares, mas nada resolveu o teu problema. Querido, eu quero te dizer, tem coisas que não adianta buscar recursos do homem. Não adianta buscar recursos nas mãos do homem, assim nas mãos de Deus. Temos que colocar a nossa confiança em Deus. E talvez a Bíblia conta que então esse homem que havia conquistado tantas vitórias, homem valoroso porém leproso, ele havia tomado, a Síria havia tomado em uma das batalhas contra Israel, tinham levado uma menina presa que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Agora eu quero te falar algo aqui. Essa menina tinha todos os motivos do mundo para odiar Naamã, para odiar a sua senhora, a sua patroa, a esposa de Naamã. Essa menina tinha todos os motivos do mundo para não ajudar este homem, porque talvez essa menina, quando foi tomada presa, viu a morte dos seus pais, ou talvez foi arrancada do seio da sua família, tinha todos os motivos para odiar essa família.
Mas essa menina sabia o sentido do perdão. Essa menina conhecia um Deus vivo, um Deus que opera. Ei, talvez alguém tenha te magoado, alguém tenha roubado algo da tua vida, que frustrou o teu coração, que roubou os teus sonhos, a tua esperança, a tua alegria, e você tenha todos os motivos do mundo para odiar. Mas a palavra de Deus diz para nós amarmos. O próprio Jesus diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O próprio Jesus diz: se perdoardes aos homens as vossas ofensas, os vossos pecados, as vossas afrontas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós as vossas ofensas. Porém, se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará a vós as vossas ofensas. Querido, eu não sei qual a dor no teu coração, a causa que alguém te machucou, mas hoje Deus manda você perdoar e liberar perdão. Não fique preso a ressentimentos, a angústias, a tristezas do passado. Há pessoas que te magoou ou te magoou demais no teu coração. Hoje Deus quer tratar o teu íntimo. Essa menina sabia. E a Bíblia então conta que disse esta menina à sua senhora, à sua patroa: antes o meu senhor estivesse diante do profeta. Ela diz: oxalá que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, lá em Israel. Ele o restauraria da sua lepra. Essa menina agora, sabendo o sentido do perdão, da graça e do amor de Deus, que tinha que amar o seu semelhante, essa menina agora, não somente isso, ela começa a evangelizar, a falar do profeta de Deus, a falar do homem chamado Eliseu, a falar do Deus que esse homem serve, do Deus que ela serve. Ela começa a ser um canal de evangelização. Talvez aí onde te magoaram, aonde te afrontaram, seja o lugar onde Deus te colocou para que você seja canal de bênção, seja o canal de evangelismo, seja instrumento da vontade de Deus onde você estiver. Eu sei que a luta deve estar muito grande, eu sei que o caos deve ser profundo, mas seja instrumento de Deus, querido, querida. Então a Bíblia conta que então foi Naamã. A menina prega para sua patroa, que conta tudo que a menina falou para Naamã, e agora Naamã foi até diante do rei de Israel, do rei da Síria, do seu rei, do seu senhor, o rei da Síria, e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que os cures da sua lepra. Então a palavra de Deus diz: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço, e vede que busco ocasião contra mim. Ei, quando Naamã leva aquela carta para o rei de Israel, que o rei de Israel começa a ler a carta do rei da Síria, ele rasga suas vestes, ele fica indignado, furioso e preocupado, achando que ele estava armando uma ocasião de batalha, uma ocasião para uma guerra, que era alguma trama, alguma arapuca. Mas a Bíblia conta que então
Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Eliseu acalma o rei de Israel, dizendo: ei, pode deixar ele vir a mim. Deixa eu vir a mim, e saberás que há homem de Deus aqui, e saberás que há profeta de Deus em Israel. Então a palavra do Senhor conta que, vindo Naamã até Eliseu, e veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne serás curada e ficarás purificada. Querido, olha que coisa tremenda. O profeta Eliseu nem recebeu Naamã. Mandou Geazir, um dos seus servos, Geazir, até Naamã, com o seguinte recado: vai e lava-te 7 vezes. 7 é perfeição, é número de Deus, é totalidade do Senhor. 7 é o número da perfeição. E ele dá a ordem: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne serás curada e ficarás purificado. Eliseu nem o recebeu. Sabe o que eu vejo aqui, querido? Deus, ele não somente queria curar a lepra física de Naamã, Deus queria curar a lepra interior de Naamã. Deus queria curar a alma e o espírito de Naamã. Ei, querido, muitas vezes Deus trata com o homem de maneiras que não podemos entender. Deus estava tratando talvez com orgulho, com a jactância, com a arrogância, com a soberba, com a posição de Naamã. Deus não queria tratar somente a parte externa, mas sim o interior de Naamã. Eu vejo Deus tratando assim com muitos homens ao longo da Bíblia. Ei, querido, quando Jesus está passando ali em Jericó, a Bíblia diz que Zaqueu, o homem rico, chefe dos publicanos, sobe numa figueira, num sicômoro bravo, para ver Jesus passar. E ele está em cima. E quando Jesus está passando por baixo, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Sabe o que eu vejo? Chefe, Deus, Jesus olhando para cima, não chama Zaqueu como: ei, homem rico, ei, chefe dos publicanos, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus o chama pelo nome. A Bíblia diz em João capítulo 10 que Jesus é o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas e as chama pelos nomes. E que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Jesus não chama a pessoa por posição nenhuma, porque Deus não faz acepção. Deus, ele ama o rico Zaqueu, como o homem ama o pobre, o mendigo Bartimeu. Ele não faz acepção. Ele não está preocupado se você tem ou deixa de ter. Ele é dono do ouro e da prata. Tudo ele pode, não é impossível que ele não possa fazer. Mas ele está dizendo: ei, Zaqueu, desce depressa, porque do alto ninguém vai falar comigo. Ei, Zaqueu, quem tem que estar no alto sou eu, mas ninguém fala diante de mim de um pedestal, não. Querido, eu quero te dizer, amado do Senhor, que quando Deus dá uma ordem, a Bíblia conta que ali, Nabucodonosor, rei da Babilônia, governador, comandante da Babilônia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor,
Deus deu tudo para Nabucodonosor. Deus deu o próprio Israel nas mãos de Nabucodonosor, próprio Judá, que ficou cativo, no cativeiro por 70 anos nas mãos de Nabucodonosor. Mas certa feita, Nabucodonosor, arrogante, entrou na Babilônia e começou a dizer: não é esta Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, com a magnificência do meu braço? E a Bíblia conta que Nabucodonosor ainda estava falando, quando uma voz cai do céu e diz: passou de ti o teu reino, ó rei Nabucodonosor, e a tua morada será com os animais do campo, e serás tirado dentre a face dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, até que tu reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Nabucodonosor foi abatido como animal, com pelos, ruivando como animal, rastejando como animal. E o reino foi devolvido a Nabucodonosor tudo em dobro, quando ele reconheceu que não existe outro Deus, senão esse Deus eterno, Deus sempre eterno. Ele reconheceu a grandeza de Deus, tudo lhe foi devolvido. A arrogância do homem caiu, a soberba do homem caiu. Ei, querido, lembra de Jairo? A sua filha estava enferma. Jairo era o quê? O príncipe da sinagoga. Eu estou falando de homens influentes. Jairo se prostrou diante do Senhor, rogando que curasse. E Jesus não somente curou, mas ressuscitou a filha de Jairo, para mostrar que ele é rei, rei dos reis, Senhor dos senhores, que ele é o médico dos médicos, que ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, que ele é o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, que ele é o Jeová Tessequenu, o Senhor justiça nossa. Ei, ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, que ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que ele é o Adonai, o Senhor, que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que ele é aquele que era, que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que ele, só ele pode dizer: eu sou o caminho, eu sou o que eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Só ele pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Só ele pode dizer: eu sou. Todo joelho, a Bíblia diz que vai ter que se dobrar diante dele. Eu não sei o que Deus precisa tratar no teu coração, querido, mas talvez a tua arrogância, a tua presunção. Conta uma história que um homem ele foi pregar na igreja do seu pai, daquele ancião, velhinho, de cabelos brancos. E antes de subir, quando ele estava subindo no altar, alguém foi apresentar o filho do pastor, que era esse homem. E começou a dizer: está aqui o seminarista tal, formado tal, pós-graduado nisso. Ele começou a dar toda a descrição dos cargos e posições desse homem. E quando o homem subiu ali no altar, esse homem ficou apresentando uns 15 minutos, falando das graduações, dos livros, de tudo que esse homem tinha conquistado. E quando esse homem prega, traz uma palavra maravilhosa de bênção, uma palavra tremenda. Mas quando ele faz o apelo, ninguém recebe Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E antes de acabar o culto, o seu pai, o velhinho, o ancião, pede para a igreja se colocar de pé, abre e começa a louvar 2 hinos da harpa.
Ele diz que foi tremendo. Pessoas começaram a se quebrantar, coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Lágrimas começou a rolar. Esse senhor então faz o apelo novamente. E 70 pessoas vieram para frente. E conta a história que quando terminou o culto, aquele filho começou a indagar o pai, descendo do altar do Senhor, disse: pai, a mensagem não foi boa. Foi boa, filho. Pai, mas isso aqui, sim, filho, maravilhoso. Isso, pai, maravilhoso, filho. E aquilo, tremendo, filho. Então o filho pergunta: mas pai, por que eu fiz o apelo e ninguém aceitou Jesus? E o Senhor abre com 2 hinos da harpa, encerra com 2 hinos da harpa, faz o apelo. E 70 pessoas se rendem ao Senhor. E o pai dá uma lição para o filho e diz: filho, se você tivesse subido no altar, da mesma maneira que você está descendo do altar, a história seria outra. Querido, muitas vezes é isso que Deus está dizendo. Nós precisamos descer do nosso eu, do nosso ego, da nossa jactância, orgulho, soberba. Ei, às vezes tem capas, a capa do orgulho que precisa cair, algumas capas que precisam sair de nós. E eu vejo a arrogância desse homem na mão. Havia por dentro esta lepra que precisava ser tratada. E a ordem do profeta é: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Mas sabe o que acontece? Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Sabe o que é isso? Tem pessoas que acham que é da forma dele, que é da maneira que ele está pensando, é no tempo dele. Não. As coisas não acontecem no meu tempo e no teu tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. As coisas não são achômetros que você acha que tem que ser do teu jeito. É no tempo de Deus, da maneira que Deus quer, da forma que Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Querido, arrogância. Deus estava tratando com o eu e a posição deste homem. Deus estava colocando ele no mesmo patamar e está dizendo: ei, você pode ser o comandante do exército da Síria, mas eu sou profeta de Deus. Ei, você pode ser o comandante do exército do rei da Síria. Ei, você pode servir a Rimon, mas eu sirvo um Deus vivo. Eu sirvo o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o El Shaddai. Eu sirvo um Deus onipotente, que tudo é possível para Ele, que nada, não existe nada que não seja possível para Ele. Eu sirvo um Deus onipresente, que está em todos os lugares, embora não habite em qualquer lugar. Eu sirvo um Deus onisciente, que sabe o que se passa na tua mente e no teu coração. Ei, é esse Deus que está tratando com Naamã. Então não é da forma. Ele achava: Eliseu vai sair, vai me receber com toda a pompa, vai invocar o nome do seu Deus e vai pôr a mão sobre a minha lepra e eu vou ser curado. Não foi da forma que ele pensou. Eliseu nem o recebeu, só mandou ele descer. Mas a arrogância dele era tão grande que precisava ser quebrada. Ele não o suficiente, ele começa a dizer: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, rio da Síria, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Sabe o que é isso? Arrogância. Esse homem precisava do profeta.
E chega na cidade do profeta, na Síria, em Israel. Rejeita todas as águas de Israel. E ainda fala das águas da sua cidade, da Síria, de Damasco. Isso é arrogância. Isso me lembra que é a mesma coisa que esse Naamã se convidasse para comer na sua casa. Ele se convida para ir comer e almoçar na tua casa. E quando chega na tua casa, você coloca uma mesa farta, com todas as iguarias, com alcatra, com frango, ovos, bacon, tantas coisas, peru, uma fartura imensa na sua mesa. E ele chegasse para comer e começasse a dizer na sua mesa: ei, não tem picanha nesta casa? Pois na minha casa não falta picanha, nem na minha mesa, nem na minha geladeira. Tem gente que é assim. Tem gente arrogante. Tem gente dessa maneira. Acha que é do jeito deles. Aponta. Ei, querido, Deus estava tratando com esse homem. Tem pessoas desta maneira, que ele se convida. Começa a falar da tua comida, começa a falar da tua casa, aponta para todos os lados, diz que tem coisas melhores que você, mas foi ele que se convidou. É ele que está precisando de você. Tem pessoas que precisam de você e reclamam. Reclama daquele quartinho que você deu. Ele não tem nem quarto. Tem pessoas que reclamam demais. Reclama, nada está bom. Nada satisfaz. Tudo que oferece, nada está bom. E Deus muitas vezes tem que tratar com esse eu teu, com essa tua posição, com esse teu ego, com essa tua arrogância, essa presunção. Então ele ficou indignado agora, dizendo e apontando os rios de Damasco. Então chegaram-se a ele os seus servos. Agora eu vejo os servos como instrumentos das mãos de Deus aqui. Eles falaram e disseram: meu pai, meu Senhor, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, coisa maior que isso, tu não farias? Tu não farias? Então o que é? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Ei, querido, eu quero te dizer algo aqui. As águas do Jordão, as águas turvas do Jordão, barrentas do Jordão, como as águas de Abana e Farpá, águas límpidas de Damasco, da Síria. Água nenhuma cura ninguém. Mas a cura não está nas águas. A cura está na obediência. A cura não está nas águas. A cura está na fé que você deposita no dono da bênção que é Deus, no dono da bênção que é Jesus. Muitas vezes você precisa ter atitudes de quebrar os vínculos, quebrar as barreiras intransponíveis, acreditar pela fé, acreditar, tomar uma atitude, uma posição de fé, atitude e obediência. Porque o milagre não está em água nenhuma. O milagre está na fé e na obediência que você deposita, que você acredita, que você crê. Amém, querido? Então, os servos de Naamã fizeram com que ele entendesse o que é então descer. Então, a palavra de Deus diz então que ele começa a descer 7 mergulhos. 7 é perfeição, totalidade, é número de Deus. Eu quero acreditar que o primeiro mergulho, quando ele desceu, era o mergulho da renúncia. Ele precisava renunciar. Renunciar o quê, pastor Jorge? Renunciar. Mergulho da renúncia, eu desço e deixo lá embaixo o meu eu, o meu ego, a minha posição. Eu desço. O mergulho da renúncia é o primeiro mergulho.
Talvez você precise renunciar a algumas coisas, o teu eu e a tua posição. Acreditar que Deus não faz acepção, que Ele ama todos nós igualmente. Não faz distinção, Deus não faz. Talvez o segundo mergulho seja o mergulho da fé. Você desce, deixa a incredulidade nas águas barrentas. Lá embaixo. Fé, a incredulidade vai ficar lá embaixo. Talvez você precisa mais de fé. A incredulidade tem que ficar lá embaixo. Talvez você precisa do terceiro mergulho, o mergulho da humildade. Desce na humildade, deixa o orgulho lá embaixo. Todo o teu orgulho vai ficar lá embaixo. O quarto mergulho, o mergulho da obediência. A desobediência vai ficar lá embaixo. Você vai subir com obediência. O quinto mergulho, o mergulho da perseverança. Tem pessoas que desistem muito fácil. Persevere, acredite, confie, continue, não pare. Mergulho da perseverança, a desistência vai ficar lá embaixo. O sexto mergulho, o mergulho da gratidão. A ingratidão vai ficar lá embaixo. Talvez você precise agradecer mais, ser mais grato. Ser mais grato às pessoas que te ajudaram um dia. Ser mais grato àqueles que estenderam a mão para você. Toda a ingratidão vai ficar lá embaixo. E o sétimo mergulho, o mergulho do reconhecimento. Sabe o que eu vejo? Quando esse homem dá o sétimo mergulho, que levanta, ele está totalmente curado da lepra. Está totalmente purificado, como a pele de um bebê, como a pele de uma criança, de um menino. Agora ele reconhece Eliseu como profeta de Deus. Ele reconhece em Eliseu, é o mergulho do reconhecimento. Eu preciso reconhecer o homem e a mulher de Deus. E eu vejo no mergulho do reconhecimento, ele agora reconhecendo Deus, o Deus de Israel, como o único Deus. Ele reconhece, ele renuncia ao seu Deus, irmão. Deus estava tratando, Deus estava tirando todo o seu eu, toda a sua arrogância e todos os seus deuses. Ele era um homem idólatra. Deus estava tratando com Naamã. Qual é a área que Deus precisa tratar contigo? Talvez você precisa reconhecer algumas coisas em tua vida. Talvez você ainda precise reconhecer que não há outro Deus, senão o Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra. Não existe outro Deus. Ei, querido. Então a Bíblia diz que então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou totalmente purificado. Então ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e diz: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, peço-te que aceite uma bênção do teu servo. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E ele insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Sabe o que eu vejo aqui? A alegria, a gratidão de Naamã era tão grande que ele tentou encher o profeta Eliseu com bênçãos materiais, mas Eliseu recusa. Sabe o que é isso? É como se Eliseu dissesse: ei, de graça recebeste, de graça dai. Ei, quem merece honras e glória é Deus e não eu. Eu sou apenas um instrumento de Deus. E as bênçãos de Deus não são compradas, não são vendidas. Tem muita gente barganhando e vendendo as bênçãos de Deus. Tem muita gente escandalizando com dinheiro, com posses, dizendo que é assim. Não. Deus não barganha, Deus não vende bênção.
Deus não vende milagre. Este é o nome de Deus. Ele estava dizendo: ei, fica com teus presentes para você mesmo. Porque quem te curou é Deus, quem merece glória é Deus. Ele disse: Naamã, se não queres, não dê ao teu servo. Olha o que ele pede: uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas. Porque nunca mais oferecerá teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Sabe o que ele queria? Um pouco de terra de Israel, para que quando ele se colocasse naquela terra, ele não adorasse mais a Rimon, aos deuses pagãos, aos deuses estranhos, mas sim ao Deus de Israel. E ele agora ainda se consertando, olha o tratamento de Deus no coração deste homem. E ele começa a dizer: nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu Senhor, o rei de Israel, entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz. Sabe, Deus tratou com o eu desse homem. Deus tratou com os deuses desse homem. Deus mostrou que não há outro Deus senão Israel. O profeta de Deus, Eliseu, ele reconhece agora em Eliseu como um homem de Deus e como Deus, como o único Deus na face da terra. Querido, é tremendo o que Deus faz na vida deste homem. Sabe o que eu vejo? Naamã teve que obedecer. A cura de Naamã não estava nas águas do Jordão, mas na fé e obediência a Deus. Entenda isso. Na fé e obediência a Deus. Naamã chegou ali leproso, mas ele voltou totalmente curado. Chegou com a lepra interna, mas foi totalmente arrancada. Toda essa capa do orgulho, de soberba foi lançado fora. Ele chegou ali perdido, mas voltou salvo diante do Senhor. Ele chegou um homem idólatra, mas ele voltou adorando a Deus. A Bíblia então diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Humilhai-vos aonde? Debaixo da potente mão de Deus. Não é na mão do homem. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, ao tempo de Deus, ele vos exalte. Ainda diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, olha, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido, Deus quer sarar todas as tuas feridas, seja na alma, seja no espírito. Qual é os mergulhos, qual é a capa que você tem que lançar fora hoje? Lance fora. Talvez você precise dar os 7 mergulhos. Talvez os mergulhos sejam orgulho, sabe? Orgulho. A incredulidade tem que ficar. A soberba tem que ficar. Talvez seja falta de fé, falta de perdão. Talvez seja inveja, se despoje da inveja, da ira, do nervosismo, da murmuração, da desobediência. Ei, acredite no teu milagre. Deus mudou a vida de Naamã em todos os sentidos. Curou todas as feridas do corpo e da alma deste homem. Qual tem sido o teu problema? Onde Deus precisa tratar? Hoje Deus está falando para você. Então, lance fora. Lance fora. Lance fora. Lance fora a capa do orgulho.
Esta capa tem que cair por terra. Amém, querido? Acredite em Deus. Acredite no teu milagre. Acredite na virada que Deus vai fazer na tua vida. Tome posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus.